nutre assim aqueles desejos, né? Muitos de nós desejou ser bombeiro, jogador de futebol, desejou ser astronauta. E um dia eu estava conversando com meu filho e ele me conhece, ele sabe quanto ele é hyper, também no pensamento, quanto ele é ágil no pensamento, nas ações. E aí ele começou a contar, eu lembrei até de alguma desses programas do Chaves, que ele chega e começa a ficar animado. Então, eu vou. Então, Natan começou a falar, eu vou me formar no colégio, e vou para os Estados Unidos, e aí eu vou entrar na Universidade Americana, e aí eu vou querer jogar no Seahawks, e eu vou querer ser o quarterback do Seahawks, e assim, a gente tem que ter bastante cautela, porque sonhar é importante, principalmente nessa fase, né? Não pode sair tesourando ele. Eu só lembrei ele de uma coisa que meu pai me falava lá em Tiago. Fala assim, quando você for vender, sei lá o que, pneu, pastel, sair com eles de casa, e fala, eu vou vender tantos, porque depois eu vou fazer aquilo e fazer aquilo outro. Aí Tiago fala, não faz assim não. Sabe quando tá assim a neblina, em Mauá a gente tem muito isso, né? Se tem a London Fog, existe a Mauá Fog, e aí ela é densa, e você acha assim, hoje ninguém vai ver ninguém, de tão branco que tá, eu moro no 9º andar, você acha que você tá no céu. Mas o que Tiago fala é que basta vir assim, o primeiro raio de sol, isso se dissipa. Tiago fala exatamente isso. A gente não tem a capacidade de aumentar um palmo de vida. Então a gente não pode sair fazendo plano. A gente fala assim uma palavrinha, o pessoal que está aqui, qual é? Se Deus quiser. Essa é uma outra expressão, a gente falou recentemente aqui, de expressões de um país cristão como o nosso. Se Deus quiser. Mas isso precisa ser fato, é isso que eu só falei para o Natan. Natan, beleza, porque pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho e que essas coisas mudam. Hoje a gente teria aqui o querido presbítero Lediécio pregando. Aí esse vírus aí, pequenininho, né, com o nome de chuveiro elétrico, né, não é um banho de alegria no mundo de água quente, mas esse chato desse vírus não deixa o Olê estar aqui hoje. Em breve ele vai estar e a gente não poder se abraçar. E a palavra de Deus hoje tem uma direção nesse sentido, de a gente entender que muitas vezes na vida a gente não sabe o que fazer. Texto de 2 Crônicas 20:12. No finalzinho, a gente quando pega um pedacinho de versículo, a gente faz parte B. Mas acho que seria assim, B.2 ou C. Porque no finalzinho do versículo diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Está ali agora. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você que está aparelhado de celular aí ou na internet, a gente está usando a versão da NVI. Você pode puxar, a gente vai usar essa versão, ou vai também estar aqui sendo projetado, como a gente fez. Quem fala isso é um rei, um grande rei de Judá, chamado Josafá, que seguramente podia ser uma expressão de todos nós em alguma parte, algum momento da nossa vida. Eu estou olhando para alguns aqui, irmãos queridos, e eu sei que muitas vezes essa é a oração de vocês, e já foi contundentemente. Eu não sei o que fazer. E alguns têm orado assim. Eu não sei o que fazer. E ele diz, mas os nossos olhos se voltam para ti. São situações da vida que a gente, como brasileiro, gosta de usar e parafrasear o Carlos Drummond, quando ele fala, e agora, José? Separei um trecho aqui dessa bela poesia, muito apropriada para a existência humana. E ela diz assim, esse trecho, e agora, José? O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sim,
Os nossos dias, a nossa existência promove essas circunstâncias. E certamente, Josafá, esse rei de Judá, estava diante de uma destas. Para isso eu quero voltar um pouco na história. Voltar um tanto. A gente leu o capítulo 20 de 2 Crônicas, e isso que eu vou começar a contar está no capítulo 14 de 2 Crônicas. A partir do terceiro reinado de Israel, oficialmente a gente pode dizer que a gente teve Saul, Israel teve Saul, teve Davi, teve Salomão. Mas segundo a consagração do Senhor sobre os reis, a gente pode dizer que a gente teve Davi, pode dizer que teve Salomão, e a gente teve Roboão, filho de Salomão. Não faça nenhum trocadilho com o nome do rapaz, isso é só um nome hebreu. Roboão não quer dizer nada. Talvez no nosso país poderia ter mais contundência essa comparação, mas aqui não. Ele tornou-se rei de Israel, meridional, como se diz, passando a ser chamado Reino de Judá. Eu queria que a Thaís colocasse aqui um mapa. Existiram várias guerras entre Israel e essas redondezas aqui, bem complicadas. Edom, Nabateia, Moabe, e a gente também tem os filisteus e outros inimigos que estão na fronteira de Israel. Mas você está vendo ali que a gente tem o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Eu acho que essa é a parte mais obscura, funesta, triste da história de Israel. Quando aqueles 12 descendentes de Israel, de Jacó, eles brigam entre si. O que acontece é uma coisa muito pertinente até hoje. Houveram diferenças políticas, de cunho político, financeiro, e o estopim, quase sempre, é esse órgão da gente, que é o que é mais doído, mais complicado, quando o imposto vai muito alto. Tipo assim, quando o dentista que não ganha 1 milhão por ano de real e tem que pagar 27% de cada coisinha que entra. E aí isso deu briga. Porque eles eram no mesmo povo. Eu falei, quem é você para me cobrar isso? Interessante que em 1 Samuel 8, a gente já tem isso previsto pelo próprio Deus de Israel. Deixa vir o rei. Mas sobre o checklist que Deus deu, desde que as suas filhas vão trabalhar para o rei, os seus filhos vão ser padeiro do rei e tudo mais, ele fala, vai ter imposto. O leão já estava previsto ali e ele já abocanhava feio. Isso deu guerra. E no meu ponto de vista, como eu disse aqui, essa para mim é a mais deprimente e vergonhosa situação que um reino pode viver, que é quando o seu maior inimigo é você mesmo. Se a gente pode fazer uma comparação, uma metáfora para nós mesmos, eu costumo dizer que nós mesmos podemos ser o nosso maior inimigo. A Paty acabou de orar aqui, a nossa fé é que nem uma montanha russa, muitas vezes, e é mesmo, porque as circunstâncias são ferrenhas. Mas a gente precisa, assim, fechar o olhinho, dar um berro, mas não soltar daquele negocinho que segura a gente. Se saber também que a gente está seguro pela graça, pela misericórdia, pelo perdão do Senhor, num bom cinto de segurança. Para que a nossa fé não se esvaia nas caídas da montanha russa, né? Mas, botando então aqui o nosso contexto, Josafá então era rei de Judá. E aqui ele já tinha que se armar até os dentes contra o seu próprio povo. Uma coisa importante dizer, porque é sempre o cerne das questões. Sempre. E quando eu falo sempre, eu estou usando uma redundância da palavra de Deus. O grande problema da humanidade é o seu distanciamento de Deus, é não entender que Deus é o Senhor, que Ele está no trono, sempre vai estar, e tudo que a gente pode se fazer é se curvar. E quando a gente se curva, a mão do rei se estende. E na cabeça dele, que a gente não pode esquadrinhar, segundo Romanos 11, isso só é possível e só tem a ver, numa expressão nossa, para o rei, quando a gente está junto com ele. Porque Apocalipse diz que nós vamos governar com ele, nós vamos reinar com ele. Isso não quer dizer que todo mundo vai ganhar uma coroa igual a dele, uma capa igual a dele. Aí está o grande erro. Quer dizer que a gente vai estar junto. Como ele é rei, ele nunca vai deixar de ser rei, então a gente vai ser rei com ele. Deu para entender? É isso.
E aí isso pegou forte no Reino do Norte, porque, vamos lá, Reino do Norte, o Omium, Amon, Sisu, Aramaicas, eles tinham os deuses deles. Só que antes dos deuses deles, eles tinham as gatinhas e os gatinhos. E normalmente, quando eles olhavam, aquela gatinha é mais bonita que a judia. Aquele moletom é mais legal, aquele equipamento de som é mais legal, aquele celular é mais legal. E isso pegou no coração de um jeito que roubou o coração deles, a ponto de poder consumir tudo isso, especialmente o matrimônio, que essa é a grande questão. Eles precisam se ajoelhar diante dos deuses. E essa é uma questão que pega até hoje, quando nos casamos, desejamos tanto e nos casamos com deuses que não são os nossos. E não existe negociação, especialmente nos deuses. Os deuses têm gosto de sangue. E quem derramou esse sangue para que acabasse isso foi Jesus de Nazaré. Mas o que pegou é que os reinos do norte abriram mão de adorar o único Deus e adorar outros deuses. E isso lhes imputou a destruição. Estava falando outro dia com o pastor. Eles sumiram do mapa. Você tem a Judéia, mas eles sumiram do mapa. Josafá, então, é rei, o quarto rei. E ele reina por 25 anos, filho de Asa e a sua esposa Azuba. Durante o seu reinado, houve grande combate à idolatria, pois destruiu os altos, quebrou as estátuas e outros. Ele conquistou Edom e fez reformas militares, políticas e religiosas. Esse é Josafá, esse que a gente acabou de citar. Vou voltar a história um pouquinho mais. Quem era Asa? Quem era o pai dele? Ele foi o terceiro rei de Judá, após essa cisma, essa separação ferrenha de Israel. Filho de Abias e neto de Roboão, pois então bisneto de Salomão, tataraneto de Davi. Ele reinou por 41 anos, Asa. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas 14, de 1 a 5. 2 Crônicas 14, de 1 a 5, diz assim, pela NVI. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, ordenou no povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante seu governo. E é a partir dessa postura de se dobrar diante de Deus e entender que o governo dele só podia ser governo e abençoado se ele submetesse a Deus e aos seus preceitos, impedindo essa mistura com os outros povos, e que certamente isso ia garantir a sua subsistência e a subsistência do reino. Asa governa sobre Judá por 35 anos, como disse, e a bênção do Senhor, durante esse tempo, lhe garante equilíbrio e paz no seu reinado. E várias realizações prósperas, construção de cidades fortificadas, conquistas bélicas, controle das fronteiras, acima de tudo, a condução do povo sob a adoração somente ao Deus de Judá. Os anos passaram e tudo estava acontecendo bem. É interessante que na história dos reis de Judá, desde Davi, dos de Israel, a gente observa a mesma coisa. Eles estão fazendo o protocolo, eles estão se submetendo à ordenança de Deus. É interessante essas redundâncias. Diz que nenhuma cidade tinha um posto ídolo, não negociou nada. Eles eram contundentes em fazer aquilo que lhe era ordenado. Mas basta uma tarde dos reis, onde todos os reis vão e eu vou ficar hoje em casa. Cabe assim uma pequena quebra de protocolo, que a coisa fica difícil. No 36º, eu quero ler com vocês 2 Crônicas 16, de 1 a 3. 2 Crônicas 16, de 1 a 3.
No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata, o ouro, o tesouro do templo, do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem. Ela dizia assim: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Eu estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Acordo, atalho. Você viu em algum momento eu citar nesse texto. Então Asa, procurando o seu conselheiro, o profeta X, ou chamando o seu conselho, sentando com eles e conversando, ou Asa dobra os joelhos e clama a Deus no momento de dificuldade, como é que eu tenho que proceder? Não. Ele faz um acordo com um reino inimigo, pagando para isso. Sabe de uma coisa? Parece que deu certo, a princípio. Então o que acontece? Existe um profeta chamado Hanani, e ele aparece na história, ele visita, bate a porta de Asa. Olha, vamos bater um papo aí? Tomar um cafezinho? Tem uma coisa para te falar. Ah, é? O quê? É da parte de Deus. E ele diz assim: por acaso, os etíopes, os líbios, não era um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Não era, Asa? Eu lembro. Os caras eram armados até os dentes, mano. Pois é. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor, preste atenção aqui, os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer quem? Aqueles que lhe dedicam, a redundância, totalmente o coração. Vou repetir. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E nisso, Asa, você cometeu uma loucura. De agora em diante, você vai ter que enfrentar as guerras. E a profecia se cumpriu. No versículo 10, do 16, a gente tem uma observação importante. Coisa de quem ninguém admite ser advertido, ser corrigido. Dura serviço. Empoderada. Não vem me falar nada não, porque Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E há uma tradução que fala que ele foi, dá a entender, a palavra é para o tronco. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. E eu tenho quase certeza, pelo contexto, que isso se direciona àqueles que eram contra o governo. Com violência, pelo poder que ele tinha, ele extinguia os seus. Não de Israel, da casa de Judá. Ele morreu como qualquer outro ser humano. E no 39º ano de seu reinado, isso é 2 Crônicas 16, de 12 a 13. 2 Crônicas 16, de 12 a 13. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Você sabe que eu perco até o sermão e a amizade para falar uma boa piada. E eu lembrei de que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, o ruim da cabeça ou doente do pé. Asa não era sambista nem pagodeiro. Desculpe a piada. Mas ele pegou uma doença feia nos pés, e essa doença fosse tão grave, mesmo que essa doença fosse tão grave, ele nenhuma vez falou: Senhor, me ajuda nessa doença. Eu fiquei pensando, por que doença no pé? Não é uma coisa assim, o cara está ruim do coração, o cara está com uma depressão profunda, o cara está doente do pé. Não, ele só não gosta de samba, né? Mas dá gangrena, dependendo do que tem. Mata.
Isso me fez entender que a gente tem uma tendência de buscar o Senhor diante de grandes problemas e grandes doenças. E provavelmente ele não ficou com o pé ruim, talvez uma dorzinha que depois levou ele à morte. Uma unha encravada, o que podia até ser, porque não tinha antibiótico, infeccionou, podia matar, a verdade, vai que ele era diabético, não é? Enfim. Mas é um detalhe interessante, porque era doença no pé. Mas ele fala, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Isso também me faz entender que a gente pensa que faz uma seleção, né? Dorzinha de cabeça, dipirona de resolve. Cefaleia abundante é jejum e oração. Não é mesmo? Eu sou assim. Eu tô com uma dívida de R$15. Isso aí o Fernando me empresta. Ele tira da poupança para ir para a Austrália e me dá. Tenho certeza. Tem uma dívida de 15 mil reais. Aí o Rodrigo me dá. O Renato. Esses caras aí. Tô com uma dívida de 15 milhões. Aí, Rubão, Deus te abençoe. Vou orar por você. Né? A gente não é assim, seletivo com as nossas orações? Porque a gente é seletivo com a soberania de Deus. Ele é soberano sempre. Ele é Deus sempre. Ele não é Deus agora, que tem o Duchas Corona aí na praça. Na gripinha ele também é Deus. Na unha encravada ele também é Deus. Ele é pai. Ora, tá cheio de pai aqui. A gente ignora uma dorzinha do filho? Se você faz isso, você está errado. A minha filha fala o tempo todo, tô com uma dor no calcanhar. Eu falo, a gente tem que ver esse negócio, ela está falando o tempo todo. Mas ela sai correndo depois, aí a gente não dá muita bola. Né? Criança tem um pouco de hipocondriasmo, não é verdade? É. Mas a gente tem essa seleção porque a gente faz uma seletividade da soberania de Deus na nossa vida. Já dizia aí a boa palavra teológica, uma dicotomia. Deus é Deus dos impossíveis, mas dos possíveis não. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, mas do possível não, Ele é Deus sempre. É isso que nos prepara para as horas difíceis. Não negociar essa verdade. E há um rodapé aqui da Bíblia do Dr. Shedd, bem interessante. É rodapé tão grande que nem o meu 2.5 do óculos está alcançando, mas vamos lá. Talvez os médicos fossem egípcios, que usavam encantamento e magia, porque era uma denominação na época destinada a eles. E é a primeira vez que são mencionados entre os israelitas médicos, como esse perfil dos egípcios. No final da vida, depois de ter negociado, parece que Asa desaprendeu quem é o soberano Deus. Necessariamente, ele não estava adorando algum Deus, mas deixando que o pior inimigo entrasse na jogada e o pior de todos os deuses, eu mesmo. Quando eu me faço de Deus de mim mesmo, eu sou o pior inimigo de mim mesmo. Porque eu não posso dar carta de nada. Não tenho esse poder. Então o problema não é procurar médico. O problema, como diz o texto, só procurar o médico. Entende? Não existe uma vida com dicotomia. Deus é presente o tempo todo. Eu aprendo muito lá com meus pacientes. E tem um senhorzinho que ele caiu por uma causa de um AVC. Aí no hospital público, quando ele levantou, ele caiu de novo. Ele piorou. E ele ficou lesado do lado esquerdo inteiro. E ele não podia andar mais. Ele falou que tinha 2% de andar, o médico falou para ele. Eu conheço ele. E eu sei que a primeira frase que ele falou foi de coração. Ele falou, doutor, eu caí, mas louvado seja Deus. Doutor, eu caí de novo. Louvado seja Deus. Doutor, tem 2% de chance de andar. Louvado seja Deus. A conclusão da história é que ele ficou muito lesado mesmo, mas ele vai para o consultório de carro. Ele anda com muita dificuldade, mas anda. Os 2% para ele virar os 200%. Louvado seja Deus. É difícil falar isso em muitos momentos da nossa vida. Mas isso é uma expressão simples de dizer Ele é soberano. Por incrível que pareça. Louvado seja Deus por esse momento que a gente está vivendo. Por incrível que pareça.
2 Crônicas 17, de 1 a 6. A gente tem agora Josafá entrando na história. Asa morreu da doença no pé. E 2 Crônicas 17, de 1 a 6, diz assim: Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou Balaíns, mas buscou Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes. Ele era um cara querido, um rei querido, porque ele tinha um governo segundo o coração de Deus. As pessoas viam Jesus nele. De maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. E desta forma governou sobre Judá. E assim, Josafá seguiu seus dias governando sobre Judá. Houve um episódio que ele esboçou algum tipo de acordo, um pouco antes do que a gente vai ler aqui. Mas o próprio Deus, na pessoa do profeta, curioso, filho de Haná, Jeú, que é filho do outro profeta, o exorta. Mas o final da exortação é diferente. O final da exortação do primeiro profeta era: você vai se lascar. O final da promessa de Jeú é: Deus vai estar com você porque você não tem negociado os ídolos, apesar dos seus erros. Está aí a montanha-russa. Ele estava super tranquilo. Quase botou tudo a perder. Mas porque ele voltou atrás, reconhecendo que ele não podia se meter a outros deuses, a bênção do Senhor continuou sobre ele. Não é Deus que tira ou coloca a bênção, é a gente. Cada vez que eu negocio a minha escolha, cada vez que eu encontro atalhos, e cada vez que eu negocio a soberania de Deus na minha vida. Eu quero ler com vocês, e a gente está terminando, o capítulo 20, de 1 a 12. E a gente vai terminar exatamente com o texto que a gente começou, a parte 3 do versículo 12. Atentos comigo mais um pouquinho? 2 Crônicas 20, de 1 a 12. Depois disso, Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E agora a gente não está falando só de Israel do norte, a gente está falando dos caras do sul. Está cercado por todo lado. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Digede, alarmando Josafá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, a primeira ação dele diante da grande crise que está por vir. Povo, vamos orar. E vamos parar de comer um pouco, vamos concentrar energia e foco na oração. Porque a coisa tá braba, velho. Agora é o momento da gente se unir em oração. Se unir em oração. É essa a direção do rei Josafá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá. Olha que cena bonita. Para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio. Ele ora. Está todo aquele povo lá, ele em alto e bom som, gritando com toda a força: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos teus descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo:
se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós não colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse enquanto vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Podemos ler junto aqui, quem está aqui, esse pedacinho? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Podemos todos nós aí virtualmente falar isso? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu concluo que tudo é uma questão do ponto de vista, ou como diz a física, da referência. Eu não sei como é cada um de vocês. Eu sou meio desesperado de frente a alguns problemas. A impressão que eu tenho é que diante de algumas coisas, meu coração vai estourar e explodir as minhas orelhas junto, vai sair daqui da minha cabeça. Alguns assuntos são assim. Isso eu acho que tem a ver com personalidade, pode ter a ver com outras coisas também. E aí é momento de contar até 10 ou 100 e cerrar os olhos para ver. Porque o que a gente está vendo, engole a gente. O que a gente está vivendo, engole a gente. Desespera a gente. Mas é momento de cerrar os olhos. Eu me lembro da oração de algumas pessoas assim, que me parecem estar num momento muito parecido. Mas as várias adversidades que a vida apresenta são, na verdade, para mim, oportunidades que revelam a maior potencialidade humana. A gente está num tempo onde os coaches por aí, sem problema nenhum com coach, mas enfim, qual é a sua potencialidade, não é? O que é que você tem de potencial que às vezes nem você sabe? Eu quero dizer para você que, de fato, se você passar por qualquer processo de coach, de mentoria, qualquer nome que vai surgir, não esqueça, eu não posso esquecer, que existe uma potencialidade em mim maior que todas, que é que normalmente norteia todo o resto. É a potencialidade de ser finito e frágil. Eu não estou usando metáfora, não estou fazendo força de expressão. A maior potencialidade que eu e você temos é da fragilidade. Diante do momento que a gente está vivendo agora, a gente está vendo isso. E é uma oportunidade, então, para a gente lembrar. E como já dizia Kierkegaard e outros, essa é a maior angústia do ser humano. Freud não arriscava afirmar que é essa angústia. Mas ele fala que todo ser humano tem uma grande angústia. Eu concordo com ele. Concordo com ele. Não tem vez que está tudo zerado. Está tudo certo. As fronteiras estão bem. As crianças estão brincando embaixo da cachoeira. A geladeira está cheia. As dívidas estão pagas. E a bolsa de valores está andando. E a caderneta de poupança. E o porquinho está cheio. E mesmo assim você não se sente angustiado. Porque essa é uma grande angústia. A gente, em algum momento, a gente se depara com a fragilidade. Seja a unha encravada, que é horrível. Mas pode ser até pedrinha no sapato. A gente não é capaz de ficar com uma pedrinha no sapato o dia inteiro. Nós somos muito frágeis. Eu digo que é tudo uma questão de ter a casca de banana e a ponta da guia no lugar certo, que a gente sobe do planeta. E a gente se acha. A gente acha que tem potencialidades que transformam o mundo. Eu acho que essa potencialidade da fragilidade, da angústia da fragilidade humana, ela também vem acompanhada da potencialidade que nós temos de ser amados por Deus. Aí que a coisa não fica
só na angústia. Porque apesar de quem eu sou, da minha fragilidade, Ele me ama. Ele me fez a imagem e semelhança dele. A infinitude e a fragilidade, no meu ponto de vista, são fruto da nosso desejo de ter essa potencialidade mudada. Ora, o pecado original nada mais é do que isso. Eu não sou frágil coisa nenhuma. Que morte vai vir sobre mim? Nada. Não foi exatamente o argumento da serpente? Vai morrer nada, velho. Vai continuar atuado aí. Come a fruta, rapaz. Toma as tuas decisões. Não fica se curvando debaixo de nenhum velho barbado, não. Essa é a nossa potencialidade, de nos autoafirmar, de negociar o que temos, com o pouco que temos. E aí o caos é instaurado. Toda vez que a fragilidade humana, então, atinge patamares como a gente tem vivido, o caos é instaurado. Meio de produção para, comércio para, escola vai parar, empresa para, negócios param, turismo para, bolsa, eventos culturais. Corinthians vai jogar e a Fiel não vai entrar hoje, gente. De tão frágil que a gente é. Tão frágil que está na última posição da tabela. Somos frágeis. Somos todo poderosos, não. Tudo à mercê da fragilidade humana. Há muitas circunstâncias que nos lembram disso. Essa, por exemplo, que a gente está vivendo agora. Doenças. As quebras de relacionamento. Quando a gente tem mais imaturidade para aguentar alguma dessas coisas, eu não estou aqui colocando isso como uma forma pejorativa, porque a maturidade vem de vivenciar as coisas. Às vezes não, às vezes vem também de não querer engolir algumas coisas, né? Mas quando você engole o problema, e essa já é a fonte da cura, quando você engole o problema e vai criando maturidade, a gente consegue lidar melhor com algumas coisas, mas com a sua primeira namoradinha de 12, 13 anos te deu um fora, você acha que você vai morrer. Não é? A gente é frágil. Você não consegue respirar, não consegue comer. Estou falando da coisa mais simples. Mas e o filho que sai de casa por causa de qualquer loucura? E pode acontecer com a gente, não é? Pode acontecer. O professor que não vai com a sua cara, que não te dá nota. O teu chefe que é um carrasco, que não te valoriza como gente. Você sente um Dalit perto dele. E etc. São várias condições que nos lembram da nossa mazela, da nossa fragilidade, tamanha, angústia, depressão. Essa é a maior angústia que vem assim com esse inconformismo da tragédia humana, que é não poder controlar todas as coisas. Isso, para mim, é o fim da picada. Tem várias coisas que, às vezes, nos irritam em casa, né? Eu fico irritado com luz acesa, como meu pai. Chega em casa, está tudo aceso. Já me vi falando igual meu pai. Vai ter festival hoje aqui, vai ter show, tá tudo aceso. Ninguém me ajuda com essa luz apagada. Chato pra caramba, né? Mas tem uma coisa que eu acho que irrita todos nós. O controle da televisão que insiste em sumir. Acontece na sua casa? Você já botou de perna pro ar a casa, procurou até dentro da sopa na geladeira, se está lá a porcaria do controle? A gente não fica louco com isso. A gente perde o controle, a gente fica doido. Quiçá de doenças, de relacionamentos. Sempre, sobre todas tais condições que a gente tem falado aqui, a gente tem a oportunidade, então, de sermos acolhidos pelo poder do Eterno. Para lembrar, negão, chega aí. Essa não é da tua, não. Eu que tenho o controle. Fica sossegado. Fica tranquilo. Eu estou junto com você nessa. Não vou te abandonar. A palavra de Deus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias. A gente pode, então, encarar a angústia, porque a gente tem que encarar essa angústia da nossa finitude, da nossa fragilidade. Reconhecer isso. Na verdade, isso é libertador. Esse não é o grande problema. É a minha luta, queridos. Entender que diante de várias situações, eu não tenho controle. Não deixar que essa angústia me tire o sono como tira às vezes. Ou que tira a minha ternura com os meus. Que me faz perder a cabeça. Então, é o momento de buscar um dos mais nobres sentimentos e posições humanas,
quebrantamento. Estou no meu lugar, aos pés do Senhor. É aqui o meu lugar, sempre, de onde eu nunca deveria sair. Ser abraçado pelo Pai. Viver uma angústia pacificadora. Às vezes a paz, ela é angustiante. Mas é uma paz que vai além do entendimento. Porque na angústia, me faz entender que Ele é por mim e Ele está comigo. Sempre. Algo fundamental no processo. Confessar isso a Deus. Deus, eu não consigo. Fazer como Josafá. Eu não sei o que fazer, Pai. Aí cerra os olhos. Faz que não está ouvindo também o pocotó dos inimigos vindo na sua direção. E falar, mas os meus olhos estão em Ti. Sabe de quem eu lembro? De uma das, eu acho, das ilustrações, não, né? De um fato do Novo Testamento, dos mais poderosos e lindos. Quando Estevão cita o Pentateuco, anuncia o Messias, e diante dos seus algozes, e Paulo está segurando as suas vestes, ele se ajoelha e começa a levar pedrada, e não é pedrinha. Matar por pedrada eram pedras boas, assim, tipo paralelepípedo que a gente tem, lançadas com as duas mãos. E ele começa a levar essas pedradas, e ele fala, eis que vejo no céu o Filho de Deus assentado. E ele morre com essa visão, ele cerra os olhos, e ele não vê mais pedra vindo nele, mas vê o trono do Senhor. E ele então tem essa oportunidade de ser abraçado no meio do apedrejamento pela graça do Senhor. As pedras não pararam de vir. Mas ele teve a oportunidade de ver o trono do Senhor ainda aqui. É interessante que ele não tinha entregado a alma. Eis que vejo o Filho de Deus assentado no trono. É isso que a gente precisa ver sempre. Conheço vocês. Sei de dias angustiantes aqui que todos nós vivemos. Que maravilha poder ver o Filho de Deus sentado no trono. Mas essa visão só pode acontecer se Ele está sentado aqui. Se eu não negocio a minha fé, seguro firme na barrinha, não sinto segurança, vou nessa montanha-russa, mas não largo do meu Senhor. Como Josafá, Davi cerra os olhos. Eu acho que é assim que ele faz, assim que eu vejo. Ele fala, da onde me virá o socorro? Ele imagina o cume do morro mais alto que ele conhece. E fala, o meu socorro não vem de lá não, dos deuses pagãos, dos atalhos, da esperança que o mundo me dá. Minha esperança não vem dali, dos exércitos que vão se levantar, ou da bolsa de valores que vai se levantar positiva, ou da minha aplicação que está dando certo. O meu socorro vem de Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. Que o mundo ouça isso. Nosso socorro não vem de vacina nenhuma. Nosso socorro não vem da estabilidade financeira, nem de governo nenhum, nem de presidente nenhum, mas vem do Senhor que criou o céu e a terra. Como Jeremias, e assim eu termino, cerra os olhos e vê todo o seu povo se entregando a todos os deuses desse mundo. É tudo que eu citei aqui paradoxalmente. Ele cerra os olhos e diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações 3, 21 a 26, e assim a gente vai terminar. Todavia me lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. Vou pedir para a Pátio, o pessoal subindo aqui. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo,
Ouça a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. E ele termina dizendo, com uma palavra muito branda, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ela virá. Ela virá. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo tempo que a gente tem juntos de partilhá-las aqui como família, espalhada por essa cidade, estado e país. Por esses aqui queridos que aqui estão. E peço tão somente que ela seja guardada em nosso coração, porque tudo passa. Tudo passa. Mas a tua palavra não. A tua palavra permanece. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Estamos nas cenas de pós-créditos. Lavínia gosta de ver filme da Marvel, a cena de pós-crédito. Agora eu estou aqui. Então, pessoal, só para... Vocês já devem ter ouvido isso bastante falar, mas sempre é bom a gente frisar aqui no Conselho algumas orientações gerais. Eu estou vendo isso aqui no site do Ultimato. Então, se a gente tiver os sintomas aí, indivíduos com sintomas de febre, tosse, sintoma respiratório, gripe ou resfriado comum, fica 14 dias sem se reunir. Se isso persistir ou piorar, aí sim, procura o serviço médico. Usar o comprimento oriental, que é baixar a cabeça, né? Evitar beijo, aperto de mão, incluindo o hábito de orar aí de mãos dadas ou dar as mãos em louvor. Por um momento, vamos, nessa situação, evitar isso. Lavar as mãos com água e sabão, como sempre, com frequência, ou usar o álcool 70%, se possível. Seguir a etiqueta de tosse cobrindo o rosto com o cotovelo ao tossir. Não coçar os olhos, o nariz, usar lenços descartáveis e, após higienizar as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter o ambiente ventilado. Observar a vida útil e recomendações de filtro de ar-condicionado. Falando em nome do Conselho, do Diretivo da Igreja, nós estamos atentos à situação, ao noticiário e orando também, e vamos, durante a semana, passando as orientações de como vai se dar o desdobramento do culto. E é isso. Obrigado. Tudo
agradecer a presença para te fazer essa apresentação dos nossos visitantes. Eu estou muito honrada aqui com a presença dessa equipe, a presença de cada um aqui, mas muito especial a presença aqui do meu irmão, que de prontidão realmente se dispôs a estar aqui, a minha querida amada sobrinha Esther, ao Rubinho, que semana passada anunciou que estaria descansando por um tempo e quando foi feito o convite, mais que depressa ele aceitou estar aqui com a gente. E a nossa equipe, uma equipe que é nosso primeiro domingo aqui juntos. Então eu estou muito feliz, grata e feliz pelos que também não estão e que por alguns motivos não puderam estar com a gente, mas vai estar nas próximas apresentações. Então sou grata ao Senhor aí por essa equipe que Deus preparou. E lá na técnica, o Paulinho, que está lá atrás, o Renato e a Thaís. Muito obrigada, obrigada ajudando a gente nessa apresentação. Vamos orar? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença do Espírito Santo de Deus, que dá vida, possa nos acompanhar nesses dias difíceis, mas que a gente tenha a esperança de que o Senhor é conosco, de que o Senhor anda conosco, que o Senhor está conosco nesses dias, os dias que hão de vir e até o dia que o Senhor venha nos buscar. No nome de Jesus. Somente a ti.